O passo a passo da avaliação neuropsicológica para quem deseja atender com segurança. Então, neste vídeo, você vai entender também por que tantos profissionais de neuropsicologia travam justamente nesse processo inicial. Então, a avaliação neuropsicológica, ela é um dos processos mais completos, técnicos e valorizados da psicologia, mas também é um dos que mais geram medo, confusão e insegurança na mente de estudantes e também de profissionais. Não é raro ouvir aquela ideia, aquela fala, aquele anseio, aquela situação do profissional que diz assim: eu até estudei isso na graduação, mas eu não me sinto preparado, tenho receio de errar, de escolher testes errados, ou de não saber escrever o laudo, ou errar no processo de diagnóstico. Parece tudo muito complexo e muito distante da minha realidade atual. A verdade é que a avaliação neuropsicológica não é um dom. Ela pode e deve sim ser aperfeiçoada ao longo do tempo. Não é algo restrito a determinadas pessoas, determinados profissionais. Não. É um processo estruturado, com lógica clínica clara, e quando alguém te ensina o caminho, fica tudo mais seguro e fica tudo mais esclarecido. Então, vamos aqui para o passo a passo. Eu vou apresentar para vocês 7 passos da avaliação neuropsicológica. O primeiro passo é a entrevista inicial, a anamnese. Então, é o primeiro momento em que você vai ter o contato com o paciente ou com a família desse paciente, dependendo do público-alvo que você tem. Se é o público-alvo de crianças e adolescentes, então, na entrevista inicial, você vai entrar em contato, inicialmente, com os pais, com os responsáveis daquele paciente que você está atendendo. Se o seu público-alvo são adultos, aí já é um outro funcionamento. Então, a entrevista inicial vai acontecer com aquele adulto especificamente. Ah, Yuri, mas se o adulto quer ser atendido juntamente com outro familiar, então ele quer ser acompanhado pelo pai, pela mãe, ou por um tio, ou por um primo, ou por alguém da família, pode também, se ele desejar ser dessa forma. Durante o outro processo, durante as outras sessões, vão ser feitas outros momentos. Então, o primeiro momento é a entrevista inicial e a anamnese. E essa anamnese pode acontecer em uma sessão ou pode acontecer em 2 sessões, por exemplo. Então, aqui vai começar tudo. Não é apenas ouvir a queixa, mas traduzir a demanda que o paciente tem. Ou seja, responder a essas perguntas. O que motivou a busca pela avaliação? Quem trouxe essa queixa? Exemplo, foi a escola, foi a faculdade daquele paciente, foram os familiares, foi o médico, foi o psicólogo daquele paciente, quem inicialmente trouxe aquela queixa? Ou foi o próprio paciente ao ver vídeos no YouTube, no Instagram, e essa pessoa começou a se identificar com o seu conteúdo, e então ela pensou: será que eu tenho? Aí, essa queixa é trazida pelo paciente. Qual o impacto funcional na vida do paciente? Ou seja, ele está tendo prejuízo? Qual o impacto que isso está causando na vida social, no trabalho, no relacionamento conjugal que ele possa ter, nas amizades, no dia a dia, na vida diária? Qual o impacto disso? Então, é nessa fase que muitos profissionais se perdem porque não aprenderam a transformar essa história em hipótese clínica. Então, o paciente ou o familiar daquele paciente traz uma fala, traz todo um discurso, toda uma história, mas o profissional muitas vezes não consegue identificar algumas hipóteses já presentes. Então, a hipótese clínica, ela já vai ser levantada nesse primeiro passo,
que é da anamnese ou da entrevista inicial. Então, o segundo passo é o levantamento de hipóteses clínicas ou neuropsicológicas. Antes de aplicar qualquer teste, o neuropsicólogo, a neuropsicóloga vai pensar: qual é a pergunta? Qual teste eu tenho? Né? Então, você até pode pensar isso no início, mas a pergunta não deve ser essa. Ah, qual teste eu tenho? Primeiro passo é: o que eu preciso investigar? Então, é claro, eu vou fazer aqui um parênteses para que você possa entender. É claro que você deve ter uma bateria de testes, uma bateria básica de testes, para avaliar a atenção, avaliar a memória, funções executivas, personalidade. Mas aqui, o primeiro foco, o primeiro passo, já no processo de atendimento, não é no preparo de tudo, não. É no primeiro momento, é você primeiro perguntar: o que eu preciso investigar? Então, a investigação, o médico já colocou ali: não, eu quero que você investigue o transtorno do espectro autista, quero que você investigue o TDAH, quero que você investigue depressão, toque, ou a junção entre TEA, TDAH e altas habilidades de superdotação. Então, muitas vezes, pode vir para você já de início, de forma bem objetiva, apresentando essas suspeitas. Ou não. O paciente pode vir para você, ele não vai ter nenhuma suspeita, não tem nenhum nome na mente dele, mas ele vai apresentar: eu tenho essas dificuldades assim e assim. Então, você vai ter que identificar quais são as hipóteses. É de TDAH, é de TEA, é de transtornos de aprendizagem, comprometimentos executivos, questões emocionais que estão interferindo na cognição, no funcionamento cognitivo. Sem essa etapa, a avaliação ela vira apenas aplicação mecânica de testes e acaba perdendo o valor clínico e ético do seu trabalho. Então, o primeiro passo é a entrevista inicial ou anamnese, que pode acontecer entre uma ou duas sessões. Segundo passo é o levantamento de hipóteses. Primeira pergunta: o que eu preciso investigar? E aí, você identificando o que você precisa investigar, vamos para o terceiro passo, que é o planejamento da bateria de avaliação. Quais testes eu vou aplicar? Então, aqui já cabe essa outra pergunta: qual teste eu tenho? Então, você vai planejar quanto à escolha dos instrumentos adequados ao objetivo, à hipótese que está sendo levantada. Ah, mas eu estou observando aqui que o paciente apenas quer avaliar autismo, mas você não vai avaliar somente autismo. Por quê? Porque autismo pode ter outras comorbidades associadas. E você também precisa fazer um diagnóstico diferencial. Então, pode não ser autismo, pode ser TDAH, ou pode ser um transtorno de ansiedade social. Então, você precisa investigar tudo isso. Não é avaliar apenas o que o paciente está trazendo. Você quer ser um profissional de muita qualidade, um profissional de excelência. Então, a sua postura deve ser essa: avaliar o que for necessário para que a vida daquele paciente melhore diante do diagnóstico e também na devolutiva. Então, o terceiro passo é planejar quais testes você vai utilizar. Considere a idade, a escolaridade e o contexto sociocultural. Né? Então, você vai também considerar se esse teste que você está pensando, ou se esse teste que você tem, se ele continua válido para ser utilizado. Então, você tem que ir lá no SATEP-C, né, no site do SATEP-C, para identificar se esse teste ele continua ali para que você possa utilizá-lo, né? Ou se ele perdeu a validade, ou se ele ainda continua válido naquele período ali que você vai estar utilizando. Isso é muito importante. Então, depois disso, você vai também integrar esses testes, as escalas, os questionários, as entrevistas, a observação clínica. Então, não existe uma bateria pronta somente. Então, é de acordo com cada paciente. Claro que existe uma bateria básica, mas diante da dificuldade do paciente, você vai
estruturando isso. Então, o que existe é um raciocínio clínico bem treinado, que é isso que eu realizo na mentoria Viver da Neuropsicologia. Quarto passo, a aplicação dos instrumentos. Então, aqui não é só técnica, é uma postura que você tem que ter. Então, você selecionou os instrumentos, os testes. Agora, você vai aplicar esses testes. Então, como é que você vai aplicar? Se é uma criança, se é um adolescente que não está querendo fazer aquele teste, você não vai dizer que é um teste que ele vai fazer, porque essa palavra teste pode causar medo, pode causar receio nesse paciente. Então, você pode dizer, vamos fazer aqui uma atividade, e aí você vai estar estruturando isso. Então, é você ter um manejo daquele contexto, um manejo do setting clínico da neuropsicologia. Observação qualitativa do comportamento. Como é que esse paciente faz esse teste? Ele faz de uma forma muito impulsiva, ele faz tentando ser muito rápido, ele faz de forma muito vagarosa. Você percebe que ele fica muito parado, você percebe que ele fica muito agitado, muito ansioso para responder. Como é que ele se sente? Flexibilidade também, sem perder o rigor técnico. Então, você precisa ser flexível. Quando você perceber que ele está muito ansioso, você pode fazer aquela técnica de respiração diafragmática para que ele possa se acalmar e também, durante o início da sessão, você perguntar como foi a semana, como foi o dia, né, da pessoa, se dormiu bem, se não dormiu bem, o que aconteceu. Então, esse primeiro momento da sessão de aplicação dos testes, é necessário fazer esse vínculo primeiro, para depois você começar a aplicar os testes. Quando o profissional não foi bem treinado, ele costuma sair dessa fase exausto e inseguro, sem saber o que de fato observou. Então, não é apenas aplicar um teste, é você aplicar o teste, mas você também observar como o paciente está respondendo àquele teste, é você também saber ser flexível quando não é possível aplicar o teste, e você deve ter um plano B, né, para aplicar um outro teste, ou tentar ver a situação da melhor forma possível. Quinto passo é a análise e a integração dos dados. Então, você já selecionou, aplicou os testes, agora você vai interpretar esses testes e vai juntar, integrar com todos os dados. Então, não é apenas somar scores para ter uma pontuação, não. É você juntar todos os dados quantitativos dos testes, das escalas e também dados qualitativos, da observação que você teve, daquilo que você escutou dos familiares, do próprio paciente também, dos profissionais que acompanham esse paciente. Tudo isso pode acontecer através de sessões destinadas a essas pessoas, mas também pode acontecer através de questionários, em que você envia para os familiares ou para os profissionais desses pacientes esses questionários, e aí você vai ter também esses dados quantitativos e qualitativos. Confirmar ou refutar hipóteses. Então, esse é o momento em que você vai decidir o que está acontecendo. É o diagnóstico diferencial. Compreender o funcionamento global do paciente. Como é que está funcionando os tipos de atenção? Atenção dividida, atenção sustentada, atenção concentrada, atenção seletiva. Como é que está o funcionamento executivo? Como é que está o planejamento? Como é que está o controle inibitório? Como é que está a memória de trabalho? Como é que está a resolução de problemas? A regulação emocional? Como é que está a memória de reconhecimento, memória de curto prazo, memória de longo prazo? Como é que está tudo isso? Como é que está a personalidade desse paciente? Então, qual é a estrutura de personalidade? Quais são os 5 fatores da personalidade, de acordo ali com a teoria Big Five, a teoria dos 5 grandes fatores da personalidade, que é a teoria mais fundamentada cientificamente atualmente, tá bom?
Então, nada daquela ideia de fleumático, sanguíneo, melancólico, colérico, isso não existe mais. Isso é coisa do passado, tá bom? Então, o que você deve entender sobre a personalidade do paciente é de acordo com aqueles testes que estão baseados, fundamentados na teoria dos 5 grandes fatores da personalidade. Então, é importante que muitos profissionais compreendam que não é apenas ter os resultados, mas é saber o que esses resultados significam na vida daquele paciente, naquilo que ele está passando e diante de tudo isso. Então, não é somente integrar, mas é você entender todo um contexto. E o sexto passo é você também fazer essa elaboração do laudo, né? O sexto passo. Então, você selecionou, você aplicou, interpretou, uniu todos os dados, todas as informações qualitativas e quantitativas, e agora você vai elaborar o laudo da avaliação neuropsicológica, que é o documento que pode assustar muitos profissionais que estão no início da profissão, estão no início dessa carreira. Então, para que você possa passar por esse passo de uma forma tranquila, de uma forma saudável, sem desgaste, é muito importante ter uma orientação clara, uma orientação objetiva. E é isso que eu faço nessa mentoria que eu já falei para vocês. Então, o laudo bem feito é um laudo técnico, ético e claro. Você tem que saber que você não está falando para um outro neuropsicólogo. Não, você está falando para os pacientes, né? Você está falando que aquele conteúdo que você está colocando ali tem que o paciente tem que entender de forma clara, de forma objetiva. O profissional daquele paciente também tem que entender. Então, é um laudo que tem que ter esclarecimento. Comunica tanto com profissionais, mas também ele se comunica com pessoas que não são daquela área, ou seja, pessoas leigas naquele assunto. Então, ao mesmo tempo, tem que juntar tudo isso, profissionais e leigos, que vão entender esse laudo. Então, é dessa forma que você acaba também valorizando o seu trabalho. Quando você domina essa etapa, a sua autoestima profissional começa a mudar, porque você começa a perceber que você é capaz, que você é competente nisso. Então, o sétimo passo e último é a devolutiva ao paciente e à família desse paciente. Então, a devolutiva não é apenas a leitura do laudo, mas é um momento de psicoeducação. Então, vamos dizer que você diagnosticou que é autismo. Então, você vai explicar o que é o autismo. Qual a diferença entre o autismo nível 1 de suporte, nível 2, nível 3 de suporte? Porque às vezes o paciente não sabe disso. Então, quando dá um autismo nível 2, você tem que explicar por que não é o nível 1 e por que é o nível 2. E quando dá autismo e TDAH, você tem que explicar de onde é que vem aquelas dificuldades daquele paciente. Por exemplo, essas dificuldades de interação, de comunicação social, esses comportamentos repetitivos, esses interesses muito específicos em algo, isso é do autismo. Agora, essa distração muito fácil, muito recorrente, muito frequente, essa impulsividade ao querer falar, falar muito, tudo isso é do TDAH. Então, você vai precisar explicar, psicoeducar, acolher essa família ou acolher esse paciente diante daquilo que está acontecendo. Mostrar que tudo isso tem tratamento para que essa pessoa melhore. Então, é uma porta que se abre nesse momento para a esperança, ou seja, agora sabe o que está acontecendo, não está mais tateando no escuro, sabe exatamente o que tem, logo vai saber como tratar da forma correta, da forma adequada. E é isso que você vai passar, é essa segurança que você vai passar para o seu paciente. Então, a psicoeducação, o acolhimento, a clareza e a orientação prática, ou seja, qual o encaminhamento que você dá? Você deve levar esse laudo para o médico
fazer a avaliação médica e também ter o laudo médico para, se caso der autismo e TDAH, você levar esses 2 laudos para o órgão responsável para que você possa ter os seus direitos, os seus benefícios, está respaldado pela lei. Então, isso é muito importante. Ou ir para um fonoaudiólogo, dependendo da situação desse paciente, ou ir para um psicopedagogo, um neuropsicopedagogo, para uma avaliação, para um tratamento. Então, isso é muito importante. Geralmente, no encaminhamento que eu realizo, eu geralmente encaminho para o médico, né, para o médico psiquiatra ou médico neurologista, para a parte do laudo médico, ou seja, da avaliação médica, e também para a parte, né, claro, do acompanhamento psiquiátrico, que também envolve ali a parte do medicamento. Então, o encaminhamento que eu geralmente direciono é para esse tratamento medicamentoso, que acontece com o médico, e para o tratamento neuropsicológico, que é a intervenção neuropsicológica, em que eu utilizo a estimulação cognitiva, a regulação emocional, técnicas da terapia cognitivo-comportamental dentro da intervenção neuropsicológica. Então, eu faço esse modelo integrado da neuropsicologia com a terapia cognitivo-comportamental para ajudar o paciente na parte emocional, na parte cognitiva e comportamental. Quando eu falo de cognição, estou falando de treinar a atenção, a memória, o raciocínio, a linguagem, as funções executivas, treinar tudo aquilo que foi identificado na avaliação, que foi identificado como dificuldade, como prejuízo, e também potencializar aquilo que foi identificado que está normalizado, que está saudável. Então, potencializar o que já está bom e reduzir o impacto dos prejuízos cognitivos e aumentar a qualidade de vida do paciente. Então, tudo isso você precisa apresentar na avaliação neuropsicológica, nesse documento, nesse laudo, né, para que o paciente possa ter segurança e entender tudo aquilo que foi trabalhado, entender os resultados dos testes. E esse acompanhamento eu faço com você, profissional, na mentoria Viver da Neuropsicologia. Então, se você gostou desse vídeo, te convido a curtir, comentar, compartilhar com todos os seus colegas de profissão. Se você é estudante também de psicologia, compartilha com todos os seus colegas da sala. E também, se você gostou desse vídeo, te convido a me seguir aqui, se inscrever aqui no canal, ativar aqui o sininho para que você possa ter todos esses vídeos sempre que forem lançados, o YouTube te alertar para que você possa vir imediatamente assistir este vídeo. Tá bom, gente? Então, um abraço para todos vocês e até o nosso próximo vídeo.